expansão do jiu-jitsu, que foi natural, foi um desenvolvimento que começou na década de 70, quando criou-se a primeira federação, e depois a expansão do jiu-jitsu tinha que ocorrer principalmente pelos bons resultados práticos no que diz respeito ao jiu-jitsu como arte de defesa. Depois, com o advento do jiu-jitsu esporte, a expansão do jiu-jitsu se deveu principalmente a partir da década de 90, com a criação do UFC, o reconhecimento do jiu-jitsu como uma arte de grande competência, de grande potência, de grande capacidade de neutralizar adversários de outras artes marciais. Agora, a expansão no mundo inteiro é bastante desordenada. Ela poderia ter sido muito melhor organizada, de forma a haver menos má formação. Com certeza, o fato de haver uma expansão tão rápida e em volume bastante acentuado trouxe para o jiu-jitsu uma baixa de qualidade. Quer dizer, a formação de novos graduados, que passou a ser um objetivo, passou a ser uma obrigação, quando isso não tem nenhum fundamento. O importante é o conhecimento. Se a pessoa tem capacidade, tem conhecimento, tem lastro técnico, merece ser graduado. Aquele que sabe que vai ser graduado apenas para satisfazer principalmente o orgulho e a vaidade de professores de faixas pretas, aí já transforma o jiu-jitsu num comércio. O que eu lamento hoje muito é que haja esse comércio e que ele venha se expandindo, trazendo, consequentemente, para o jiu-jitsu uma expansão desordenada e menos qualificada. Olha, sem dúvida, o conhecimento meu, quando eu conheci o Hélio, foi meu pai que me levou na casa dele. Eu sofria de asma, era um garoto complicado, tinha um monte de problemas de saúde. E o meu pai me levou lá para ver se, através do jiu-jitsu, eu poderia, praticando um esporte, eu poderia melhorar. E durante os primeiros 3 anos foi muito difícil. Eu ia lá com sacrifício, porque eu sentia as crises asmáticas. O tatame era pequenininho, era um quarto na casa do Hélio. E era muito difícil, porque era uma coisa assim fechada, então me dava uma sensação de abafamento e que eu tinha a sensação de poeira, essas coisas todas. E naquela época não havia lona como aqui, havia aquele encerado, aquele encerado acumulava poeira, então era uma sensação estranha, mas a validade disso foi principalmente no que diz respeito ao fato do meu pai ter tido o bom senso de ter me indicado para treinar com ele, para aprender jiu-jitsu com ele. Que era uma pessoa extraordinária, foi uma pessoa que me deu uma grande alavancada para que eu pudesse acreditar em mim mesmo. Eu passei a acreditar que eu era capaz, que mesmo com todas as minhas deficiências físicas e a parte de saúde, eu conseguia me superar. E a partir dos 13 anos, 14 anos, quando foi fundada a primeira grande academia Gracie, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, e eu já me sentia mais ajustado e comecei o treinamento em outra dimensão. E foi tudo para mim, quer dizer, toda a minha vida, o resultado disso, o resultado do aprendizado do jiu-jitsu, da prática do jiu-jitsu, me trouxe os benefícios que eu precisava para me consolidar, não só no que diz respeito à parte esportiva, como principalmente na parte de autocontrole e domínio de situações críticas. Então eu devo ao grande mestre Hélio Gracie, que foi o mentor, a pessoa que me deu o primeiro impulso para que eu permanecesse toda a minha vida no jiu-jitsu. E, sem dúvida alguma, eu não posso deixar de mencionar o grande mestre João Alberto Barreto, que foi a segunda pessoa a quem o Hélio me entregou nas mãos dele para que ele pudesse me trabalhar, me desenvolver. Ele era um jovem também, 16 anos, eu tinha 13, 14, e juntos nós fizemos uma história. Quer dizer, ele me ajudou muito e também era um rapaz que tinha não só a força física,
mas uma capacidade mental, uma capacidade de equilíbrio e, consequentemente, me ajudou muito a firmar minha personalidade e a minha consciência da minha capacidade como homem, como pessoa, na vida pessoal. Olha, é interessante que em 87, quando eu vim para cá, eu chamei o Marcelo e disse: Marcelo, vem cá, nós vamos fazer um seminário aqui. Chamei o Marcelo e o Silvio, os dois filhos, né? Fizemos um seminário para os faixas pretas daqui de São Paulo e havia não me lembro exatamente o número, mas eu acho que não passava de 15 pessoas. Eram todos os faixas pretas que haviam em São Paulo. E era interessante, quer dizer, de lá para cá, nós estamos falando aí de 25 anos, em 25 anos a expansão aqui em São Paulo foi extraordinária. Quer dizer, me lembro das primeiras competições, era muito precário, quando vinha alguém do Rio de Janeiro, escovava todo mundo. Então, a demora na formação dos atletas aqui para a competição se deveu principalmente ao fato de haver pouca gente, e pouca gente adaptada ao sistema de treinamento que se fazia para a competição. Mas com a ajuda do Marcelo e do Silvio, sem dúvida alguma, nós tivemos a possibilidade de expandir. O Marcelo era um jeito muito aberto, uma pessoa que era muito flexível e era uma grande personalidade. Quer dizer, então as pessoas ficavam atraídas pela personalidade dele e vinham às academias e as academias começaram a crescer, novos atletas começaram a vir, pessoas do Rio, como o Fábio Gurgel, por exemplo, vieram para cá e com isso a expansão do jiu-jitsu em São Paulo foi enorme. E o São Paulo sendo hoje um celeiro de atletas, permitiu também que o Brasil inteiro seguisse o mesmo caminho. Quer dizer, você tem até estados mais antigos do que São Paulo no jiu-jitsu, como o caso da Amazônia, como o caso até no Ceará, na própria Bahia, no sul do país, mas com a expansão do jiu-jitsu em São Paulo, que foi muito veloz e ampla, trouxe um resultado de interesse, sendo aqui a capital financeira do país, né? Houve um interesse muito grande e hoje no Brasil, eu acredito, eu até posso dizer o seguinte: é interessante que no Brasil a expansão é extraordinária, mas no mundo é impressionante. Eu viajo o mundo todo constantemente e é impressionante o número de praticantes interessados, entusiastas pelo jiu-jitsu em todas as partes, em lugares que você nem imagina que haja ter uma academia de jiu-jitsu. Então, eu acho que isso é benéfico, sem dúvida alguma. Eu só não gostaria que perdesse um rumo, ficando só focado em cima da parte esportiva, da parte de competição, deixando de lado a parte fundamental do jiu-jitsu, que é exatamente a autodefesa. Bom, a nossa escola é uma escola antiga. Quer dizer, eu, na realidade, durante muitos anos praticava jiu-jitsu, ou ensinava jiu-jitsu na academia dos meus amigos, o João Alberto Barreto, depois do Álvaro Barreto, irmão dele, porque eu não tinha interesse nenhum de academia. Quando eu, no Rio de Janeiro, fui morar na Barra da Tijuca e os filhos Silvio e Marcelo estavam numa fase de desenvolvimento, eu achei que era o momento de começarmos a fazer alguma coisa, então fundamos a primeira academia da Barra da Tijuca, que foi em 87 exatamente, não foi antes disso, 87 foi em São Paulo, em 77, 78, quando nós montamos a primeira academia lá, e inclusive era um condomínio grande, tinha as garotadas toda entusiasmada com isso, nós compramos os tatames e a gente fazia num galpão abandonado. E ali nasceu efetivamente Bering Jiu-Jitsu, inclusive a nossa logomarca foi criada, a primeira logomarca foi criada por um surfista amigo do Marcelo, que viu num livro de judô, um estrangulamento, e resolveu fazer aquilo com a nossa marca, porque era a marca registrada nossa, uma coisa bem voltada para a técnica e para um estrangulamento que é uma finalização do jiu-jitsu de grande valor técnico, né? E de grande apuro técnico também. Então nasceu naquela época. E depois nós começamos, os Marcelo e o Silvio desenvolvendo
formados faixa preta começaram a dar aula em academias, e assim foi a história da Behring, foi crescendo até os dias de hoje. E nós temos hoje escolas no mundo inteiro. Nós estamos hoje nos países que a gente tem escola, aqui no Brasil tem várias unidades, no Porto Rico, nos Estados Unidos, no Canadá, França, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Espanha, Israel. Então, nós estamos presentes nesses... Agora, um detalhe, eu só não expando mais porque eu preciso estar presente. Eu preciso conhecer e visitar essas escolas pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, para manter o nível de qualidade. Quer dizer, abrir escola é muito fácil, botar uma pessoa para dar aula também é muito fácil, mas o meu nome é o meu grande patrimônio. E eu tenho que ter isso em mente e manter isto como o principal foco da Behring, que é qualidade. Quer dizer, então, hoje, um indivíduo para se formar faixa preta na Behring, ele tem que passar por toda uma sequência de aprendizado, do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista de história. E para se formar faixa preta, ele precisa passar por um crivo de 3 faixas pretas da Behring, que lhe fazem um exame, no exame trata-se, ele tem que dar uma aula com explicações técnicas. Quer dizer, os 3 faixas pretas fazem questões, levantam questões, perguntam o porquê de cada coisa, por que você fez isso, por que você mostrou dessa forma. Então isso mostra a sua capacidade como professor, a sua capacidade didática, a sua linha pedagógica e principalmente a sua linha técnica. Quer dizer, com isso, ele aprovado, ele passa a ser um faixa preta Behring. Se não for aprovado, ele tem que passar mais 1 ano na escolinha para retornar para um novo exame. E depois que ele é graduado faixa preta, 1 ano depois ele pode estar habilitado a fazer uma sabatina perante ao Conselho de Mestres da Behring, que é formado pelo grande mestre João Alberto Barreto, o grande mestre Álvaro Barreto, por mim e pelo meu filho Silvio Behring, que é o mestre de 7º grau. Então ele passa numa sabatina, nessa sabatina ele é diplomado como um reconhecimento da sua capacidade como professor. Olha, hoje não tem tanta diferença não, sabe? Quer dizer, o que acontece é o seguinte, hoje lá fora as pessoas estão treinando, o que é diferente é que aqui as pessoas têm mais tempo para se dedicar e lá fora as pessoas, o tempo não é o mesmo disponível, as exigências da vida de cada um são bastante diferentes, mas a profissionalização do atleta, do competidor, trouxe aí como um componente favorável o patrocínio, a possibilidade de poder treinar para se desenvolver sem precisar estar envolvido com trabalho e tudo mais. Agora, o nivelamento já é visível, quer dizer, hoje você encontra atletas de alto nível, de alta qualidade técnica, no que diz respeito à parte esportiva, tanto quanto atletas brasileiros. Agora, nós ainda somos o grande celeiro, né? Então isso vai permanecer por muitos anos, com certeza, mas a evolução no exterior, eu me lembro aqui nos primeiros campeonatos de Copa, os mundiais aqui no Brasil, em 94, 95, 96, havia naquela época uns aventureiros que vinham do exterior, alunos meus, inclusive, que vieram também mais tarde, e que eram apenas aventureiros, vinham aqui para se testar, para ver, para avaliar e tal. E hoje não, hoje vem para competir em nível de igualdade. Então eu acho que isso reflete o desenvolvimento que há no mundo inteiro no jiu-jitsu esportivo. O atleta, a mensagem do atleta é muito simples. O atleta que quer vencer, ele precisa treinar. Ele precisa dedicar-se, treinar, ter seriedade no seu treinamento, seguir as instruções de quem o orienta, do seu coach, e observar toda a parte alimentar, a parte física, a parte de preservação dele como pessoa. No que diz respeito à parte de professores, eu diria, aí chamaria a responsabilidade, que é o ponto fundamental. Ser responsável. Um professor de jiu-jitsu tem nas mãos pessoas que acreditam que ele seja capaz de transmitir alguma coisa de positivo e que isso, consequentemente, vai trazer
para ele conhecimento de técnicas que vão lhe ajudar na vida. Não para ser um brigador de rua, ao contrário, mas para que ele possa ter segurança, para que ele possa desenvolver-se como pessoa, com personalidade. Então, a responsabilidade de um professor de jiu-jitsu é enorme. Eu muitas vezes não vejo essa responsabilidade no nível em que ela deveria ser. Sabe, que as pessoas vão formando professores, vão formando alunos, sabe, sem nenhum critério, nenhuma linha de orientação pedagógica e principalmente no que tange a parte educacional. Sabe, existem muito boas escolas, muitos professores excelentes, mas com essa expansão desordenada que há, eu vejo que se perde muito da qualidade e principalmente da responsabilidade. Então a mensagem que eu deixo, principalmente para os professores, aqueles que querem ser professores, tem que procurar um trabalho de formação para que ele possa se desenvolver. Então a mensagem final seria essa. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.